Quem nunca entrou numa discussão sobre gênero e sentiu que estava num beco sem saída, hein? Parece que quanto mais a gente fala sobre isso, mais as opiniões se dividem, mais a gente se afasta. Agora, e se a chave para resolver isso não tivesse na sociologia, nem na política, mas na matemática? Pois é, parece loucura, mas essa é a proposta super ousada do livro X mais Y, da matemática Eugênia Shen. Ela basicamente nos convida a usar a clareza da lógica para tentar desatar os nós de um dos debates mais enrolados do nosso tempo. Todo mundo já passou por isso, né? Aquelas conversas sobre gênero que simplesmente não vão pra frente. Elas viram discussões quentes, onde parece que ninguém tá de fato escutando o outro. O livro parte exatamente dessa frustração. Ele questiona por que, com tanta gente discutindo, o progresso parece tão lento e o debate tão polarizado. E aqui a Eugênia Cheng vai direto na ferida, sabe? Ela argumenta que o problema não está necessariamente nas nossas opiniões, mas nas ferramentas que a gente usa para se expressar, nas palavras. Pensa só no termo feminismo. Para cada pessoa, essa palavra pode significar uma coisa completamente diferente. A gente acaba travando batalhas de palavras sem nem ter combinado o que elas significam. É como tentar montar um móvel junto, só que cada um está lendo um manual diferente. Não tem como dar certo. Então, a primeira grande sacada da Cheng é que o nosso debate sobre gênero já começa meio quebrado na base. A gente está tentando entender um território que é super vasto, super complexo, mas usando um mapa que só tem uma dimensão. O resultado disso, claro, é uma visão toda distorcida que só gera mais e mais confusão. É aqui que o nó aperta de vez. A gente joga tudo numa caixa só. Características como, sei lá, ser uma pessoa competitiva ou colaborativa acabam sendo carimbadas como coisa de homem ou coisa de mulher. Cheng diz que é justamente esse emaranhado de ideias que impede a gente de seguir em frente. Agora, olha que interessante a analogia que ela usa para explicar isso. Imagina que o caráter de alguém é um objeto 3D super complexo, cheio de detalhes. Quando a gente foca só no gênero, é como se a gente estivesse olhando só para a sombra desse objeto projetada na parede. É uma sombra de uma dimensão só. Ela até representa alguma coisa, mas é uma versão achatada, distorcida, que esconde toda a profundidade e a complexidade da pessoa real. E é nesse ponto que a formação dela como matemática vira a nossa grande aliada. A proposta é usar as ferramentas do pensamento matemático não para fazer conta, mas para revelar as estruturas profundas, os padrões que estão escondidos bem debaixo do tapete das nossas discussões sobre gênero. Sabe, quando a gente pensa em matemática, logo vem na cabeça números, equações, mas a verdadeira força da matemática está na abstração. É a capacidade de limpar o ruído, sabe? De tirar os detalhes superficiais para enxergar a estrutura essencial de um problema. E é essa lente que a Cheng nos oferece para analisar a questão do gênero. E aqui vem a grande virada de chave. Inspirada na área de pesquisa dela, que estuda não as coisas em si, mas as relações entre as coisas, a Cheng propõe uma mudança radical de foco. Em vez de ficar perguntando o que uma pessoa é, a gente deveria perguntar como essa pessoa se relaciona com o mundo e com os outros. O foco sai do indivíduo isolado e vai para a rede de conexões que ele faz parte. Esse diagrama, que parece complicado à primeira vista, ilustra essa ideia perfeitamente. Em vez de só colocar rótulos nas pessoas, ele mapeia as conexões, as hierarquias. Repara como as setas mostram relações de poder, de privilégio, conectando fatores como riqueza e raça. Não são caixinhas isoladas, é um sistema todo interligado. E o legal é que a gente pode usar essa mesma lógica das setas para entender um monte de outras dinâmicas sociais. Bom, se o problema está na nossa linguagem, a solução precisa de palavras novas. Então, a Shen propõe um vocabulário totalmente novo para descrever o caráter, um que seja completamente desvinculado de gênero. Isso nos dá uma dimensão a mais, uma nova ferramenta para analisar o comportamento humano. O primeiro termo é ingressivo. Pensa naqueles comportamentos focados em si mesmo, que priorizam a competição, o individualismo. É uma abordagem que busca se impor, muitas vezes passando por cima dos outros ou do grupo. E o segundo termo é congressivo. Esse descreve justamente o oposto. Comportamentos focados na comunidade, na colaboração, na interdependência. É uma abordagem que busca construir junto, que leva os outros em consideração e que coopera para um objetivo comum.
E o mais importante de tudo, não se trata de uma simples oposição de criar uma nova caixa para enfiar as pessoas. Pensa nisso mais como um gráfico com dois eixos. Uma pessoa não é ingressiva ou congressiva. Ela pode ter diferentes graus de cada comportamento, e isso pode mudar completamente dependendo da situação em que ela está. E esse é talvez o ponto mais libertador de todos. Ingressivo e congressivo não são traços de personalidade que nascem com a gente e pronto. São comportamentos. E como qualquer comportamento, eles podem ser aprendidos, praticados e, sim, modificados ao longo da vida. Certo, agora que a gente tem essas ferramentas novas, ingressivo e congressivo, o que a gente faz com elas? Bom, o próximo passo é usar essas palavras para analisar o mundo ao nosso redor. É como ganhar um par de óculos novo que nos permite enxergar as estruturas invisíveis que moldam as nossas vidas. Esse gráfico é muito revelador. A Chang argumenta que o progresso de verdade só acontece quando a gente trabalha em duas frentes ao mesmo tempo. A gente precisa, sim, combater o preconceito de gênero direto, a discriminação explícita, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para as questões de caráter, ou seja, para o sistema de valores que existe por baixo de tudo e que recompensa certos tipos de comportamento em detrimento de outros. Focar só em um lado não resolve. Aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. Um sistema ingressivo, como muitas empresas ou até salas de aula, valoriza quem fala mais alto, quem ganha o debate. Já um sistema congressivo valoriza a colaboração, a construção conjunta de conhecimento. Ele não pergunta quem tem o argumento mais forte, mas sim como é que a gente pode, juntos, chegar a uma compreensão melhor. E o grande desafio, segundo o livro, é que as nossas instituições, escolas, empresas, a política, foram na sua maioria projetadas com base em valores ingressivos. E isso criou um ciclo que se autoalimenta. O sistema recompensa o comportamento ingressivo, o que incentiva mais gente a agir de forma ingressiva, o que por sua vez reforça o sistema. Mas, olha, o livro não termina com um diagnóstico pessimista, não. A parte final é um verdadeiro manifesto, uma visão de como a gente pode, ativamente, construir um futuro mais congressivo. O foco é em mudar as estruturas e não só ficar esperando que as pessoas mudem individualmente. Esse diagrama mostra bem a dinâmica da mudança. As atitudes individuais influenciam o comportamento, que por sua vez pode começar a mudar as estruturas da sociedade. E quando as estruturas mudam, elas passam a incentivar novas atitudes e novos comportamentos. É um ciclo, e a gente pode entrar nesse ciclo em qualquer ponto para começar a mudança. E a mudança, como propõe a Chang, começa na gente. Ela até compartilha a própria história, admitindo que precisou aprender a ser mais ingressiva para sobreviver no mundo acadêmico, mas que depois fez um esforço consciente para resgatar seus valores mais congressivos. Isso mostra que a mudança é possível e é algo profundamente humano. O nosso caráter não é uma sentença, é uma jornada. Então, por onde começar? O livro dá um caminho bem claro e prático. Primeiro passo, consciência. Reconhecer essas estruturas. Depois, a prática individual de responder de um jeito diferente. A partir daí, a gente pode começar a criar pequenas bolhas de congrabicidade nos nossos círculos mais próximos e, finalmente, usar essa base para defender mudanças maiores na sociedade. Essa citação final resume perfeitamente o chamado à ação do livro. Não se trata de uma batalha, mas de uma transformação. A proposta é construir um mundo que valorize e incentive a colaboração, a empatia e o cuidado com a comunidade. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Pensa numa reunião de trabalho, num sistema de filas ou até no jeito que as discussões acontecem em família. Se a gente fosse redesenhar uma dessas pequenas estruturas para que ela se tornasse mais congressiva, o que mudaria? O mais legal dessa abordagem é que ela nos dá uma ferramenta não só para criticar o presente, mas para imaginar e construir um futuro diferente.